Mantenha a sua Bíblia aberta, meu irmão querido. Nós vamos olhar para o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos do 5 ao 11. O reverendo Daniel não está conosco ao púlpito em razão de estar ministrando a palavra e a ceia na congregação do Cristo Redentor. Muito nos alegra também a presença de Diego e Bruna, primeira vez na igreja, depois de casados. Deus abençoe. Um texto de Cora Coralina lindíssimo, intitulado Humildade, diz assim: Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo dia que começa. Lindíssima a palavra de Cora Coralina, exaltando a necessidade que ela mesma reconhecia em si de valorizar a sua humildade. É interessante nós pensarmos sobre este tema, uma vez que nós olhamos para o Natal, nós estamos vislumbrando e celebrando já o Natal do Senhor. E não há uma expressão no mundo que seja mais clara a respeito de humildade do que a expressão do Deus Todo-Poderoso, glorioso, Criador de todas as coisas, que se despe da sua glória e se revela um ser humano. Se revela na jornada do tempo Cronos. Ele que vivia para além e acima do tempo, agora se torna alguém como nós. Dentre muitas características, a humildade é uma daquelas que nós claramente enxergamos na encarnação do Senhor Jesus. Aliás, a própria palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é interessante nós pensarmos a respeito disto, porque não é possível conjugar na humildade prevista e inata do cristianismo a soberba, o orgulho e a vaidade. Já que nós entendemos aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus na sua humilhação, nós que somos discípulos dele, nós que seguimos os caminhos dele, precisamos caminhar também em humildade. O texto que nós lemos é um texto que se encontra numa epístola, numa carta enviada a uma igreja plantada por Paulo apóstolo. Ele vindo da Ásia e caminhando em direção à Europa, então ele encontra a cidade de Filipos. Ele foi para lá orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que não o deixou ir para outro lugar. Chegando então, planta esta igreja, e agora ele está preso em Roma. E ele recebe notícias desta igreja, a igreja que ficava em Filipos. Quem traz essa notícia é um dos líderes daquela igreja, um homem chamado Epafrodito. E ouve o apóstolo Paulo, o relatório de Epafrodito, e ele então começa a exortar a igreja a respeito da alegria de viver no Senhor. E ele então começa a falar de características que os crentes
deveriam ter, uma vez que são seguidores do Senhor Jesus. E no capítulo 2, então, Paulo apóstolo fala a respeito do amor fraternal. Ele fala da impossibilidade de caminharem na fé, irmanados no mesmo sangue, pessoas que não se falam, que não se olham, pessoas que se odeiam, porque certamente, se odeia, não faz parte da igreja, porque a igreja do Senhor é uma igreja de pessoas que são irmãos, filhos de um mesmo Pai, e nós não naturalizamos desavenças, assim como Paulo não naturalizou nenhuma delas. E ele então orienta o amor fraternal, e ele chega ao verso 5. E ele diz o seguinte: o exemplo de amor fraternal não sou eu e nem nenhum de vocês. O exemplo daquele que desejou se colocar no lugar do outro, abrir mão da sua própria razão, é o Senhor Jesus. Então ele começa a falar o verso 5, que foi aquele que nós lemos. E eu gostaria de, nesse tempo de Natal, nós que somos ovelhas de Jesus, discípulos do Senhor, nós devemos nos tornar humildes como o nosso Mestre. E é interessante como nós falamos disto e filosofamos a respeito disto, mas por vezes é difícil materializar o como. Devemos ser humildes, sim. E aí, como nós por vezes não explicamos o como, pessoas podem se iludir e se enganar, achando que a humildade da palavra de Deus é a humildade de não ter recursos deste mundo. O que é um equívoco. Porque você pode não ter recursos deste mundo e ser soberbo. Você pode não ter recursos deste mundo e ser vaidoso. Então nós queremos, nesta manhã, brevemente, meditar com você a respeito de que nós devemos aprender a ser humildes. Este é o tema do sermão, aprendendo a ser humilde. E nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, nesta manhã, afirmar: ou sou discípulo dele, ou não sou, e assumir isto com maturidade. Porque se somos discípulos dele, nós vamos seguir e fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Em primeiro lugar, os versos 6 e 7 dizem assim: pois ele, existindo antes, em forma de Deus, não julgou como usurpação, ele não ficou agarrado, ele não reteve o fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se nós queremos ser humildes, nós devemos aprender a abrir mão dos nossos direitos. E antes que algum constitucionalista presente me indague dizendo: pastor, mas nós somos cidadãos do mundo, não devemos abrir mão dos nossos direitos. Não é destes direitos que falo, irmãos. É claro que, sendo cidadãos do mundo, há um compêndio de leis que ampara a nossa condição como cidadãos, como pessoas que caminham nesta sociedade, que vivem em comum. Não é desse direito que estou falando. Estou falando daquilo que o Senhor fez quando Ele diz que Ele, existindo previamente, existindo como sempre existiu Deus o Pai, aliás, Ele é coexistente, coigual, Ele então muda, Ele toma a forma de servo, Ele abre mão dos seus direitos. O que Paulo está escrevendo não é uma cristologia, irmãos. O que Paulo está escrevendo não é um tratado teológico, é um vai e faça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: há alguma desavença, há algum contratempo na relação de vocês.
Então abra mão de estar certo pela paz no corpo de Cristo. E nós vivemos um tempo que prega exatamente o oposto. Se você puder agredir para manifestar a sua vontade, se você puder ferir para você registrar o seu caráter, aliás, eu nasci assim, pastor, e vou morrer assim. O Senhor está dizendo o contrário. O Evangelho de Jesus fala que se você foi ofendido, você deve oferecer a outra face e caminhar a segunda milha. Pastor, mas esta é uma proposta que enfraquece a nós. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, então é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Abra mão dos seus direitos. Mas em segundo lugar, esvazie-se. O verso 7, logo no início diz, ele se esvaziou. Literalmente aqui, ele tornou-se nada. Literalmente aqui, renunciou privilégios. Literalmente aqui, retirar algo até ficar vazio. Jesus aceitou voluntariamente o lugar que era meu e seu na cruz. Ele se esvaziou de privilégios. Ele se humilhou, indo para o ventre. Para nós, o nascimento é uma coisa tão linda. A geração de uma vida é algo sensacional, miraculoso, abençoado, feliz. Mas tente imaginar o Deus que criou o universo se tornando um feto, se permitir, aquele que criou todas as coisas, ter a sua formação num ventre. Ele precisou se esvaziar muito para tomar esse lugar, irmãos. E nasceu, marcado pelo sangue. O Deus Todo-Poderoso precisou de pessoas que o carregassem no colo. Isso que para nós é tão natural, irmãos, para Ele é um estado de tal humilhação que nós só podemos nos humilhar na sua presença e nos esvaziar de nós mesmos diante dos nossos conflitos. É interessante como nós nos arvoramos em bater no peito e querer a razão. Nós todos, a começar de mim. E nós precisamos nos esvaziar do ego construído pelo nosso tempo. A palavra do Senhor nos diz, por meio do sábio em Provérbios, no capítulo 26, no verso 12, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Por que esse desejo de ter razão? E para isso, ofender, atacar, levantar a guarda, por quê? Se nós queremos seguir o exemplo do Senhor, nós abrimos mão dos nossos direitos para a paz no corpo. Nós nos esvaziamos dos nossos pressupostos. Nós nos esvaziamos dos nossos orgulhos e das nossas vaidades e assumimos o lugar de servo. O verso 7, a parte B, diz claramente, assumindo o lugar de servo. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si os nossos pecados. E diz lá o texto sagrado que ele não abriu a boca. E esta profecia aconteceu mais de 700 anos antes da chegada do Senhor. E tudo se cumpriu conforme a palavra.
É por isso que nós celebramos o Natal. É porque ele tomou a forma de servo humilde, numa família humilde, numa cidade humilde. O Rei do Universo se fez carne e habitou entre nós, conforme o relato de João no capítulo 1. E ele assumiu a forma de servo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, no verso 24, a palavra de Deus diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Seja servo do outro. Esteja pronto a abençoar, esteja pronto a caminhar, esteja pronto a estar ao lado do outro. E é interessante como nós nos aficionamos pela figura da coroa que nós haveremos de receber. Sim, todos aqueles que são do Senhor e forem chamados à sua presença receberão a coroa da vida. Mas o que temos para agora não é a coroa. Certa vez, arguído neste sentido pelos apóstolos, o Senhor falou: vocês querem saber como é a jornada daqueles que são meus discípulos? Ele tomou a vasilha e a toalha e se humilhou, se colocando como servo mais humilde daquela casa. Aquele que lava o pé do outro. E é interessante como, por muitas vezes, nós somos assaltados pelo sentimento de sermos senhores. Aliás, nós precisamos de honra. Aliás, se não olham para mim. Aliás, se não falam de mim. Aliás, se não me derem toda a honra, eu estou num lugar equivocado, porque, aliás, eu tenho uma coroa sobre mim e eu preciso ser reconhecido pelo mundo. E o que o Senhor nos ensina é: seja você aquele que serve como o mais humilde. E por fim, o verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aprendendo a ser humilde. O Natal é tempo de pensar sobre isso. Nós somos discípulos deste Mestre. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele se esvaziou da sua glória. Ele assumiu a forma de servo. E ele se sacrificou. Até a morte e morte de cruz. Quando Moisés escreve o Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 23, a lei de Moisés diz que quem morre no madeiro é maldito. E o Senhor Jesus tomou esse lugar de total destruição física, moral, emocional, uma dor descomunal, cãibras, desidratação, músculos e tendões sendo rompidos, falta de ar. Ele tomou esse lugar e ele se sacrificou por mim e por você. Por obediência, por amor, por causa do nosso pecado, ele assumiu o nosso lugar na cruz, se sacrificando por amor a mim e a você, e para aplacar a ira de Deus. E é interessante nós lembrarmos que Cora Coralina vai dizer na sua poesia: dai, Senhor, que a minha humildade seja como a chuva desejada. Nós somos servos deste Mestre. Se você não sabia como ser humilde, a palavra do Senhor nos ensinou nessa manhã. Abra mão dos seus direitos. Abra mão da razão para ter paz. Esvazie-se. Tire do seu coração essa auto-idolatria. Esse ego que coloca você sentado no trono da razão em qualquer discussão.
Ao invés de ser rei, seja servo. E se necessário for, sacrifique-se pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais e, acima de tudo, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele nos faça humildes, não como Madre Teresa, não como Papa Francisco, não como nenhum grande homem de Deus que pisou sobre a terra, mas que Ele nos faça humildes, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.